Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Continuar a correção de outras atividades que eu acabei passando nesses últimos dias, tá certo? A de hoje é sobre os hidrocarbonetos, que a gente teve aula sobre hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcadianos, alcenos, por aí vai. Então, basicamente, é uma atividade para vocês praticarem, construindo estruturas ou dando nome, a nomenclatura a essas estruturas, tá certo? Então, ó, eu vou ver se eu divido esse vídeo em duas partes, porque são muitas questões e pode demorar um pouquinho. Assim como foi no outro vídeo, não vai dar para responder todas as alternativas, pelo menos uma ou duas de cada questão, pelo menos para vocês terem uma ideia e poderem fazer por vocês mesmos. Então, ó, a primeira questão aí, ela fala o seguinte: ela fala que relativamente ao composto de fórmula estrutural. Então vocês têm aí uma estrutura, certo? E é para avaliar as afirmativas a seguir. Primeira, número um, é um alcano, correto. Observe, o que é um alcano? Um alcano são elementos químicos, ou melhor, substâncias orgânicas, certo? Que elas têm apenas ligações simples, certo? Apenas ligações simples. Então, ó, vai existir aqui apenas ligações simples. Então, correto, é um alcano. 2. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Não. Então, ó, acho que a câmera não está focando muito bem. Então, observe o seguinte, que existe carbonos primários? Existem, mas esses carbonos do meio são carbonos secundários, porque eles são ligados a dois carbonos. Ó, esse é ligado a 1, 2. Esse aqui é ligado a 1, 2. Então, o 2 estaria errado. E no caso do item 3, nós teríamos aí o seguinte: apresenta cadeia carbônica normal. Correto, não existe ramificações, ok? Como não existe ramificações com relação a essa cadeia, ela é chamada de cadeia normal, ok? E o 4 tem fórmula molecular C4H10. Correto, observem que tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. E H10, 3 hidrogênios aqui, com 3 aqui vai dar 6, com mais 4, 10. Então está correto. Então a alternativa correta seria, no caso, essa letra D aqui. Ok? Certinho? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão é o segundo. O segundo é o seguinte, ó. Deu nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos. Observe que existem cadeias aqui com vários alcanos diferentes, certo? E a gente deve dar a nomenclatura dessas cadeias. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar a letra B, ok? Vou fazer aqui do lado a letra B. Então, a letra B, ela tem aqui o seguinte. Observem que existe uma parte linear, existe outras por fora dessa linear, certo? Como é que eu escolho a cadeia principal? Eu vou dar preferência à maior cadeia que tiver mais carbonos. Se eu escolher essa linear, ela teria apenas 4 carbonos. Eu escolhendo essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, agora eu teria 5 carbonos. Então, ó, a cadeia principal é uma cadeia com 5 carbonos. Como é apenas ligações simples, eu vou dar o nome de um alcano, certo? Que nesse caso seria com 5 carbonos, pente, como é um alcano, pentano, ok? Sendo que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que nesse carbono aqui, ó, existe uma ramificação e nesse outro carbono existe outra ramificação. A contagem, nesse caso, começaria desse carbono aqui, tá certo? Por quê, professor? Porque observem que se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3. No carbono 3 é que eu vou ter a primeira ramificação. Já nesse caso, eu teria 1, 2. No carbono 2 que eu teria a primeira ramificação. Então, ó, na nomenclatura dele vai ter o seguinte: 2, então, ó, no carbono 2 tem a ramificação. Depois, 1, 2, 3. No carbono 3 tem outra ramificação. Então, seria 2,3 dimetil. Por que dimetil? Por que dimetil? Eu tenho metil aqui, uma ramificação com um carbono,
E eu tenho metil aqui, a ramificação também com um carbono. Então é metil. Como eu tenho 2, eu coloco o prefixo di. E 2,3. Por que 2,3? Eu estou dizendo o seguinte: no carbono 2 e no carbono 3 existe metil. Certo? Então existe um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. E o nome da cadeia principal, com 5 carbonos, que é o que chamamos de pentano. Certo? Isso aqui é a nomenclatura, é bem simples, não tem nada, nenhuma coisa do outro mundo. Com relação a essas outras aqui, vocês vão ter que escolher, sempre tentar procurar qual é a cadeia maior com mais carbonos, certo? Qual é a cadeia com mais carbonos, qual é ou seja, a principal, quais são as ramificações existentes dentro dessa cadeia, e assim montando a sua nomenclatura. No caso do terceiro, o terceiro diz o seguinte: o terceiro é para escrever as fórmulas estruturais. Então, ó, eu vou pegar aqui essa letra C aí que está em ordem diferente. Vou pegar essa letra C, certo? Então, a letra C diz o seguinte: 3-etil, 2,2 dimetil octano. Observem que, quando eu vou colocar a nomenclatura, eu começo a colocar a escrever primeiro as ramificações. Quando eu vou escrever a estrutura, eu vou dar preferência a escrever primeiro a cadeia principal, que nesse caso é o que chamamos de octano. Ó, letra C, octano. Octano é a cadeia principal. Então é uma cadeia com 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, que eu escrevi foi 6. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 carbonos. Aí aqui ele diz o seguinte: no carbono 3 eu tenho um etil. Então, ó, 1, 2, 3. No 3 eu vou ter, ó, um etil. CH2, CH3. O que é um etil? Um etil é uma ramificação com 2 carbonos. Então tem aqui, ó, uma ramificação com 2 carbonos. Lembrando sempre de colocar os hidrogênios. Ok? No 2, ó, observem que aqui tem 2,2 de metil. Ou seja, no carbono 2 e também no carbono 2 eu tenho metils. Eu vou ter aqui, ó, no carbono 2, ó, 1, 2. Em cima eu vou ter um metil, CH3. Embaixo eu vou ter um outro metil, CH3. Pronto, montei a estrutura. Pareceu ser complexo, mas é muito simples. E agora o que é que eu faço? Eu completo com hidrogênios. Os da extremidade eu coloco 3 hidrogênios, certo? Pode colocar de forma condensada ou a fórmula estrutural simples. Aqui, ó, outro hidrogênio. Então, cada tracinho desse corresponde a hidrogênios. Professor, por que está colocando hidrogênios assim? Simples. Porque cada carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, ó, se um carbono está fazendo 2 ligações, eu tenho que completar com hidrogênios. Tá certo? Então, essa é a fórmula mais simples, estrutural. Montar a estrutura. Então, vamos lá. Próxima situação aqui é o quarto. O quarto, ele está dando aí uma estrutura, certo? Desculpem a tremedeira, tentei ainda tentar procurar por aí um suporte para celular, mas não achei, certo? Então, ó, nesse quarto aí ele está dando uma estrutura e ele pede que você escolha, que saiba aqui embaixo, qual é o nome dessa estrutura, certo? Então, observe o seguinte: cadeia principal. Qual seria a cadeia principal? Seria essa cadeia aqui, ó, seguindo para cá, ok? Que nesse caso a gente começaria a contar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tenho 10 carbonos na cadeia principal, eu vou procurar as alternativas que tenham 10. Esse e esse. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No carbono 4 eu tenho etil. Então, nós teríamos 4 etil no carbono 4, tá certo? Então, 4 etil, ok? No carbono 4 e no carbono 5 eu teria um dimetil. Então, aqui seria 4,5
certo? 4,5 dimetil. E o nome da cadeia principal seria o que chamamos de, com 10 carbonos, de decano. Dec é de 10, terminação ano. Decano, ok? Então, entre essas alternativas aí, a correta seria a letra B aqui, ó. Essa alternativa aqui. Ah, professor, por que o etil está aqui está diferente do que você colocou? Isso aqui possivelmente é uma nomenclatura antiga, uma nomenclatura mais ultrapassada. Por quê? O etil ele vem antes do metil. Então o etil ele tem que ser colocado à frente do metil em ordem alfabética. Tá certo? Ou seja, o E vem antes do M. Então o correto seria nessa ordem, ok? Mas, de qualquer forma, estaria correto na nomenclatura mais antiga. Vamos lá. Quinta, nós vamos ter aqui a nomenclatura de alcenos, certo? Os alcenos são compostos orgânicos que vão possuir uma dupla, certo? Uma dupla ligação, ok? Então a gente vai ter que pegar aqui a estrutura, uma dessas, para montar a nomenclatura dele. Então eu vou pegar essa letra B, ok? A letra B. A letra B, observem que ela tem uma dupla aqui. Então, seria o seguinte, a cadeia principal, no caso dos alcenos, sempre será a cadeia que vai conter essa dupla ligação. Então, o carbono vai começar a ser contado daqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse aqui, 1, 2, 3, 4. Então, cadeia principal, essa cadeia linear aqui, certo? Com 5 carbonos. Okay? Sendo que no carbono 2, eu tenho um etil. Então, eu teria aqui um 2 etil, certo? O nome da cadeia principal com 5 carbonos é pente, ok? É pente. Sendo que no carbono 1, eu tenho uma dupla ligação. Então, eu vou ter que colocar um tracinho aqui para dizer o seguinte. No carbono 1, eu tenho uma dupla ligação. Então, primeira ramificação na nomenclatura, depois o nome da cadeia principal, em que na cadeia principal eu tenho que ter em que carbono vai estar a dupla ligação. Mesma coisa que eu fiz aqui, vai ter que fazer nessas outras duas estruturas, ok? Infelizmente não dá para corrigir todas, por questão de tamanho do vídeo, que fica muito grande. Normalmente com 15 minutos de vídeo, gravando pelo celular, já fica cerca de mais de 1,5 GB, certo? Então, por isso, essa certa dificuldade. Então, vamos lá, o sexto, para escrever as estruturas, as formas estruturais desses compostos. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a letra C, ok? Letra C. A letra C, ela diz o seguinte, ela diz que a estrutura principal é um X2N, ou seja, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Sendo que no carbono 2, eu tenho N. 1, 2. Então, eu tenho aqui uma dupla ligação no carbono 2. Agora eu vou colocar as ramificações. Aqui diz que no 2, no carbono 2, tem um metil. 2 metil. Então, eu vou colocar aqui no carbono 2 um metil, ok? E aqui no carbono 4 fala que tem 4,4 dietil. O que significa? Que no carbono 4 existe um etil, mas no carbono 4 também existe outro etil. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui um etil, certo? Que são 2 carbonos. E outro etil, que são mais 2. São mais 2 carbonos. Ok? E agora, pessoal, terminou? Ainda não. Completa com hidrogênios. CH3, aqui eu tenho H. Aqui, ele está fazendo 1, 2, 3. Então, falta um hidrogênio, certo? Esse aqui já completou, 4 ligações. Esse aqui também já tinha completado 4. E esse aqui eu coloco mais 3 hidrogênios.
Pronto. Isso é como formar as estruturas. Veja que eu peguei um exemplo razoavelmente complexo, certo? É fácil, mas para quem está começando, tem uma certa dificuldade, é um pouquinho complexo. E foi muito fácil de montar a estrutura. Muito simples, ok? Vamos lá. Tem aqui a questão 7. A questão 7 dá para corrigir tranquilo. Então, ó. Vocês têm aqui o seguinte. A forma molecular do composto nona 3,5 dieno. O que bexiga é isso? Nona. Já está a quantidade de carbonos que tem dentro da estrutura. Então a gente coloca essa quantidade de carbonos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, certo? Sendo que no carbono 3 e no carbono 5, ou seja, 1, 2, 3, carbono 3 tem uma dupla, e no carbono 5 tem outra dupla. Apenas isso, ó. No 3 e no 5, dieno. No 3 e no 5 eu tenho dupla. Apenas isso. E agora é só completar com hidrogênios. Das extremidades é H3, a não ser que um deles tenha uma dupla. Okay? E todo o resto, quase todos o restante completa com 2 hidrogênios. Nesse caso aqui a gente completa com um só porque ele está fazendo uma dupla aqui. Certo? Aqui também está fazendo uma dupla, então apenas um. Esse aqui está fazendo uma dupla, então apenas um. Esse é a mesma coisa, apenas um. Já esse são 2. Pronto, montei a estrutura. Certo? Tem que sempre lembrar de montar, de completar com hidrogênios. Ok? Vamos lá. Próxima questão.